Gente, esse assunto chamou bastante atenção na internet, contar pra vocês, né? Eu vi o vídeo, eu fiquei, cara, eu fiquei um pouco comovido, sabe? Independente da gente não gosta do tipo de programa jornalístico que ele apresenta, um programa muito baseado na violência, né? Uma violência que às vezes, muitas vezes incomoda, né? Muitas vezes age o comportamento dele explosivo. Mas o Datena, cara, ele tava dando uma entrevista ali pro UOL, cara, vou te falar, eu peguei os últimos 4 minutos, eu achei triste, assim, porque ele começou a falar assim, pô, cara, eu comecei a sair pra rua tal, né? Eu nunca imaginei assim um carinho que as pessoas tinham por mim. Ô, da Datena, eu assisto seu programa. Ele falou que ele falou assim que ficou tocado por esses momentos que ele teve durante a pouca participação dele na rua, né, em fazer campanha de rua, né, que ele não fez muito, né. E ele falou assim, pô, teve umas situações que eu achei bacana, o pessoal falando que gostava de mim, que assistia meu programa. E ele falou uma coisa que eu achei, ele falou assim, eu achei que eu conhecia a realidade do povo, porque eu era um cara que trabalhava mostrando a realidade do povo, né. Então, por falar sobre isso todo dia, eu acreditava que eu conhecia a realidade do povo. Mas quando eu fui pra rua, eu percebi que eu não tinha nenhuma noção da realidade do povo, né? Que ele falou de algumas situações que chamou a atenção pra ele. Ele falou assim, pô, cara, eu fui pra rua e eu percebi que eu não tinha a menor noção da realidade desse povo, né? E aí ele contou uma história que ele encontrou um senhor, um rapaz lá, não deu pra saber a idade, que ele falou ali, contou uma história dele, do envolvimento dele com droga, né? Pra onde a droga levou ele. Pra quem não sabe, o Datena teve um filho aí que passou um perrengue aí com um filho que teve problemas sérios com droga, né? Muitas famílias brasileiras passam por isso diariamente, tem um filho, uma filha muitas vezes viciado, né? A gente sabe que é um tormento, uma tristeza, uma dificuldade, né? E aí ele tava contando essa história, né, cara, sobre isso, né? Sobre essa situação dele ser candidato, dessa participação dele na rua. E, cara, em determinado momento ele começou a ficar emocionado, assim, porque, assim, quando o Datena falou que seria candidato, sei lá, uns 6 meses atrás, 5 meses atrás, muita gente acreditava que ele era um dos grandes favoritos, porque era um apresentador muito popular, ele é uma pessoa muito conhecida no Brasil, ele bate numa pauta, ele fala de uma situação que é a realidade de muito brasileiro, que é a segurança pública, o problema da violência, né? Então ele é um cara que fala muito sobre segurança pública, que é uma pauta, que é um assunto que muitos brasileiros se interessam e muitos brasileiros acreditam que é uma situação que tem que ser mais reforçada, mais defendida pela classe política. Então, assim, popularidade, falando de um assunto, de uma situação que muitos brasileiros defendem, se acreditava que o Datena era um dos favoritos para essa eleição. E lembrando que o Datena várias vezes cogitou, se arriscou, falando que ia sair e não saiu. E aí o que acontece? Ele saiu nessa candidatura acreditando. E muita gente acreditou também, né, gente? Mas eu acho que ele não contava com um fator que muita gente não contava, que era o Pablo Marçal, né? Eu acho que o Pablo Marçal acabou roubando muito desses votos que iriam pro Datena, né? Ele acabou percebendo que, cara, ele foi caindo nas pesquisas. Até 2 meses atrás ele estava muito bem nas pesquisas, chegou a 17 pontos, chegou até a empatar com o Boulos e o Ricardo Nunes, né? E aí ele foi caindo de uma forma muito grande, que ele foi ficando muito chateado. E ele falou que essa última pesquisa aí, ele ficou baqueado. Ele falou assim, gente, eu fui impactado. Eu fiquei muito mal, porque, segundo ele, ele acredita que essa pesquisa que saiu agora, ele falou assim, cara, eu não tenho nenhuma chance de vencer, eu não tenho chance de ir pro segundo turno, né? Ele falou que ficou muito mal, ficou triste, né? Ele fala que ainda tem um pouco de fé, né? Que quem sabe aconteça um milagre. E em determinado momento, nessa entrevista, ele começa a se emocionar, né? Essa foto aqui é da entrevista que ele deu hoje, né? Ele começa a chorar, os olhos ficam muito cheios assim, e ele abandona assim a entrevista, né? A repórter lá, a apresentadora também ficou muito emocionada, né? Porque ele falou assim, cara, eu já tô com quase 70 anos, tenho muitos problemas de saúde, né? Me arrisquei várias vezes a sair e não sair, talvez esse tenha sido o problema, né? Talvez se ele tivesse saído em outras ocasiões, com outros adversários, ele teria a chance de ter vencido. Teve esse efeito aí do Pablo Marçal, que tirou votos dele, a própria Tabata, né? E ele falou assim, cara, vou morrer sem cumprir meu sonho, né? Eu só queria ajudar as pessoas. Eu sei que muitos candidatos à política usam essas frases de efeito para gerar esse sentimento nas pessoas, mas eu acredito que aqui, pelo menos, pareceu ser real esse sentimento dele
de não conseguir seguir em frente, né? Claro que nada garante que ele seria um bom prefeito, nada garante que ele seria um bom candidato, mas me pareceu muito real essa fala dele.